Zaidan, no último bloco aqui do Jornal Gente na conexão com o Band News TV, nós vamos voltar a falar sobre a grande notícia do dia, né? Para quem não pegou o começo aqui do programa, nós destinamos boa parte do programa para tratar das medidas econômicas anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a mais relevante delas, sem sombra de dúvida, diz respeito a uma mudança na medida provisória que hoje foi apresentada, que torna novamente, altera novamente a regra a respeito da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam da economia brasileira. O relator dessa história toda no Senado já participou com a gente ao longo do ano aqui várias vezes, o senador Efraim Filho está em contato conosco no Jornal Gente de hoje para trazer mais informações sobre a repercussão no parlamento desta decisão do governo federal. Senador Efraim Filho do União Brasil, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. O senhor já tem alguma providência que vai ser tomada? Como é que está a reação dentro do parlamento depois dessa medida provisória anunciada pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, saudação aí a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, por todas as plataformas que nos acompanham. Apenas posicionando, Pedro, eu sou o autor da matéria, o autor do projeto de lei da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E como autor, a minha avaliação é que é um desastre a medida provisória publicada hoje. Ela veio, inclusive, pior do que se esperava. Ela é um desastre de forma e de conteúdo. Na forma, porque ela é uma afronta ao Congresso Nacional. É o governo tentando impor, por medida provisória, uma agenda que ele não teve votos para sustentar no plenário. Foi derrotado na época da votação do projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, vetou a matéria veio à apreciação em sessão do Congresso Nacional, se apreciou o veto, foi derrubado o veto, com o governo encaminhando contra por uma ampla maioria, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, do ponto de vista de forma, a repercussão no Congresso está muito ruim, já sofre uma resistência muito grande desde a largada à medida provisória. E quanto ao conteúdo, para mim também um desastre. O governo vem com a sanha arrecadatória no grau máximo no final do ano, ou seja, investe inclusive sobre a folha de pagamento, ou seja, a geração de emprego. É importante traduzir politicamente o que é que significa essa medida provisória. Ela diz: o emprego ficará mais caro, eleva o custo do emprego. Para se manter o empregado, você terá de pagar mais. Então, isso vai gerar ou a demissão, ou então a substituição do trabalhador de carteira assinada pela inteligência artificial, pela robotização, né, por mecanismos que tornem mais barato produzir e o emprego ficando cada vez mais caro. Então, para concluir essa parte inicial, eu acho que é esse o sentimento que existe dentro do Congresso e a expectativa de derrotar o governo mais uma vez, quando a medida provisória vier à votação após o recesso. Senador, claro, taxar o emprego significa provocar desemprego, provocar informalidade, reduzir a arrecadação da Previdência, reduzir a arrecadação do Fundo de Garantia, aumentar o gasto com seguro-desemprego. Agora, além desse pacote de burrices, conceitualmente é uma estupidez você onerar folha de pagamento, a afronta ao Congresso. Que tipo de reação, mesmo agora, recesso, o Congresso foi alcançado e no momento em que ele está desarticulado, que tipo de reação será possível esperar do Congresso Nacional, ou isso só vai acontecer em fevereiro, março? Olha, pelo recesso, Cláudio, a resposta que poderia ser dada agora, e ela não cabe a mim, tampouco quero assumir a palavra do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, seria o gesto simbólico de devolver a medida provisória, né? De dizer, olha, isso é uma afronta ao Congresso, o governo se quer sinalizar diálogo com o Congresso, e o governo tem
todo o direito de propor alterações, aperfeiçoamentos nessa política pública, mas não pode fazer pela imposição da agenda. O governo enviasse um projeto de lei, foi isso que falávamos ontem ainda, tentando um último esforço de convencimento do governo. O governo mandasse por um projeto de lei que não tem, né, o caráter impositivo, e aí sim se abriria o espaço para o debate de ideias, aperfeiçoamentos da lei, mas dessa forma, até quem poderia ser favorável ao governo, eu imagino que vai ser muito difícil ter a cara de subir à tribuna para sustentar essa aprovação da medida provisória. Então, agora está nas mãos do presidente do Congresso a possibilidade de devolver a medida provisória. Se o fizer, ótimo. Acredito que será um grande gesto de afirmação do Congresso. Se permitir que a medida provisória permaneça para ser votada em plenário, acredito em mais uma vitória ampla e majoritária no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. Senador, a gente pode ter como informação de que esse vai ser um assunto prioritário, né, se a medida não for devolvida pelo presidente do Senado na volta dos trabalhos em fevereiro? Tem de ser, Pedro, com certeza, porque esse é um tema que dialoga com a vida real das pessoas. Apesar de ter um nome, né, técnico, árido, vamos dizer assim, desoneração da folha de pagamento, mas ele é um tema que dialoga com a vida real das pessoas. Ele é apoiado tanto por quem empreende, os setores produtivos, tanto por quem trabalha, a classe trabalhadora, os sindicatos também foram ao Senado apoiar a aprovação desse projeto, porque ele transmite uma mensagem que é muito importante para o Brasil de hoje. Qual é a mensagem que esse nosso projeto afirma? Ele diz: quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. É exatamente você retirar de quem tem no uso intensivo de mão de obra um peso muito forte sobre o seu negócio, que praticamente inviabiliza. Volto a insistir, a medida do governo ela tem que ser traduzida politicamente com o que ela significa. Ela elevou o custo do emprego. Fica mais caro empregar pessoas, fica mais caro manter os empregos que existem hoje. As demissões podem ser realmente a grande saída para essas empresas que não conseguirão manter esse custo. E mais um adendo, com base no que foi levantado, a insegurança jurídica. É um imbróglio muito grande, né? Dia 1º de janeiro está batendo a porta. O que é que esses setores, os empreendedores vão fazer? Qual a regra que eles vão seguir? A regra de uma medida provisória editada agora ao apagar das luzes do ano, ou vão seguir a lei aprovada pelo Congresso Nacional e publicada recentemente? Eles não sabem, e aí puxa o freio de mão, se cancela investimentos, se deixa de ampliar negócios, se deixa de abrir novas filiais e, portanto, se deixa de contratar mais pessoas, pais e mães que estão na fila do desemprego, esperando a sua oportunidade, porque o governo escolheu a prioridade do Brasil, arrecadar mais. E a prioridade do Brasil hoje não é arrecadar mais, é gerar empregos e oportunidades, e é disso que trata a desoneração da folha de pagamento. Senador Efraim Filho. Zaidan, mais uma pergunta para o senador aí, Zaidan? Não, só para acrescentar que se você tem mais emprego, você vai ter mais renda, mais consumo, e lá na frente o Estado vai arrecadar mais, porque a economia cresceu. Né? É uma equação Zaidan, simples. E esse é o comentário. Esse seu comentário é perfeito e tem o outro lado da moeda também. As demissões significam mais conta para o governo, porque quem paga o seguro-desemprego de quem for demitido é o governo. Se essa família não retornar ao mercado de trabalho, quem vai pagar os programas sociais, a transferência de renda? É o governo. Então, além do que ele não arrecada a mais, vai surgir uma conta para ele pagar e que vai acabar equalizando, né? Aquilo que ele espera subir de arrecadação, o governo não faz a conta das despesas que terá. E é isso também que é importante ficar em termos de conteúdo, como vocês falaram. E aí eu concluo. Não dá para pensar sempre em fazer o equilíbrio fiscal por arrecadar mais, por aumentar imposto, gastar mais. Não.
O governo tem que pensar em fazer o equilíbrio fiscal reduzindo a despesa, diminuindo o custo, tá certo? O equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa e não simplesmente pelo lado da receita. São todas essas discussões que serão travadas aí no decorrer desse início de 2024. Senador Efraim Filho, muito obrigado, né, por nos atender aí no meio do recesso, nesse final de ano de 2023, mas o assunto requer, né, as suas considerações aqui. Um grande abraço para o senhor e voltaremos a falar no ano que vem aqui na programação do Jornal Gente. Abraço, Pedro, abraço, Cláudio, abraço a todos do Jornal Gente. E apesar de todos esses desafios, finalizo desejando um 2024 de muita paz, de muitas bênçãos. Virão muitos desafios, mas que esses desafios venham acompanhados de muitas conquistas para todos nós. Um forte abraço. Abraço. Abraço, senador. Obrigado.